Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente vai estar abordando com mais detalhes então sobre o que é a separação de onda e como se aplica, qual é a sua funcionalidade e qual tipo de tecnologia que então pode ser utilizada para poder então fazê-la funcionar. Então convido você a ficar comigo neste vídeo até o final para que então você possa entender esse assunto com mais detalhes. Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e você está no canal da Logística 4.0. A gente define aí a separação como etapas mais importantes de toda a cadeia logística, porque vai envolver operação para então realizar um único processo. Temos então diversos tipos de picking, diversos tipos de separação que podem ser realizados. Isso dentro do varejo, onde nós temos então o picking por discreto, o picking por zona, o picking por lote, assim como o picking por onda, que é o que a gente vai estar abordando nesse vídeo de hoje. Então, antes da gente falar sobre o picking por onda, a gente então vai começar desde o início. A gente vai falar então sobre o picking discreto ou picking tradicional. Separamos um exemplo para que então você possa estar entendendo como funciona então esse tipo de separação. Nós temos aí então uma sequência de 3 pedidos. O pedido 1 nós temos os itens X, Y e Z, ao qual nós temos 3 SKUs e é claro que então vai ser separado, vai ser uma unidade por apanha cada. No segundo pedido nós temos então o item X e o item Y, ou seja, 2 SKUs que se repetem desse pedido do mesmo anterior. E no pedido 3 nós temos então os itens X e Z, ao qual você vai ter um deslocamento de 3 vezes do mesmo item, que no caso seria então o Y. Então, olha para você ter uma ideia, esse tipo de separação aí, esse tipo de picking, que no caso seria que é uma estratégia tradicional, ele já não é uma estratégia tão adequada assim, porque ele não necessita de tecnologia para poder então ser aplicado. Então isso pode gerar diversos gargalos, ao qual erro de separação, ou o separador ter que ir lá e apanhar o item correto porque ele não separou anteriormente, ou então alguma falha na armazenagem que pode também impactar no picking. Então todos esses fatores aí que podem então diminuir então a diferença de todos os picking. Então só que esse tipo de picking ele não é tão produtivo, porque então aí um dos problemas que a gente vai ter aí, né, nesse caso vai ser mais deslocamento e pouca apanha. Porque o meu separador, mesmo no picking discreto, fulano, ciclano, beltrano, ele pega lá, cada um pega um pedido e mesmo assim ele acaba separando às vezes o mesmo item dentro daquele pedido que ele pega para separar, e aí então não há uma produtividade nisso. Então o separador ele vai caminhar mais e é claro que isso vai ser pouco produtivo. Então a gente sabe que o picking aí ele consome 50% dos recursos para poder então ser introduzido. Então é uma estratégia que ainda existem empresas que utilizam, porém não é muito produtivo. Então existe essa diferença, né, entre o picking tradicional ou picking discreto para o picking por onda, que é o que a gente vai estar falando com mais detalhes. Agora, já no caso da separação por onda, é uma estratégia utilizada para agrupamento de pedidos e dependendo do seu critério para poder então atender a demanda, principalmente que é gerada aí diretamente no varejo, principalmente para poder atender os clientes. Então, mas a diferença entre a separação tradicional para a separação de ondas é que
Uma vai depender da tecnologia e a outra não. Então a outra, por ser ainda um cara que vai separar um pedido, então o cara vai caminhar mais. Já separação por onda, na realidade, então o objetivo é fazer com que o separador ele caminhe menos. Com isso aí, a gente vai ter uma redução de 40% da mão de obra. Mas para que eu possa chegar a esse resultado, eu preciso digitalizar, eu preciso ter investimento em WMS para poder então fazer com que esse processo de separação de ondas venha dar certo na minha empresa. Então, olha um exemplo básico que a gente tem aqui com relação a isso. Nós temos aí um agrupamento de pedidos aí que foi definido por critério, por rota, que vai então estar atendendo 5 a 6 clientes ao mesmo tempo. Eu vou ter lá um pedido, eu vou ter lá diversos itens, que aí então eles vão estar atendendo diversos pedidos. Existem empresas que já trabalham com esse tipo de operação. E aí, no caso de agrupamento de pedidos. Então, olha que interessante. Com isso, eu não vou precisar, o meu operador não vai ficar caminhando toda hora para estar tirando um pedido lá e separando um item, tirando outro e separando o mesmo item, tirando outro pedido e separando o mesmo item. Ele pode estar, o mesmo item pode ser separado em diversas quantidades e ser totalmente separado naquele mesmo pedido. Isso substantivamente, para que então possa gerar um pedido só para poder então atender a minha demanda. Então isso é muito importante dizer para vocês que, cara, vai ajudar em muito você reduzir o retrabalho. Isso daí vai reduzir erros também na operação, porque quando você utiliza esse tipo de estratégia, uma vez aliada à tecnologia, você então consegue fazer com que a sua operação venha a se tornar mais produtiva. Então, esse é um exemplo básico que a gente tem com relação à separação de ondas, porque quanto mais a gente possui uma maior quantidade de pedidos, eu vou conseguir atendê-los conforme a minha demanda. Então, conforme a minha demanda de pedidos, ela pode ser tão alta, por exemplo, de um CD voltado para o atacado, varejo principalmente, que é o que a gente está exemplificando aqui, a gente vai conseguir atendê-los da melhor forma possível. Então, comente aqui para nós se você já trabalha dentro do seu armazém voltado para o varejo, seu centro de distribuição, se você já utiliza esse tipo de separação, porque é muito importante a gente digitalizar, a gente investir cada vez mais em tecnologia, principalmente no WMS, para poder auxiliar nas nossas operações. Ou também você ter lá um coletor de dados que, interligado ao WMS, eu vou conseguir fazer com que a minha operação em si ela possa se tornar mais eficiente, que o meu processo de picking ele venha a se tornar mais produtivo. Então, comente aqui para nós se você já atua com separação de ondas na sua operação logística, na sua operação dentro do sistema de distribuição. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, ative as notificações para que então os algoritmos do YouTube possam entender que você está consumindo o nosso conteúdo, e esperamos você no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.